Como funciona o corpo sutil dentro de nós? Para compreender o funcionamento do corpo sutil, precisamos entender o que é um pensamento. Como esse pensamento surge e funciona? Como um pensamento se transforma em uma ação física? Nesta palestra, iniciaremos o 32º episódio do estudo da Escritura Atmaboda. Iremos abordar o verso 13 da Escritura com foco sobre a análise do corpo sutil. Om Shri Gurubhyo Namaha Harihi Om Ganana Tva Ganapatikum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam Jyeshtarajam Brahmanam Brahmanaspatana Shunvannoti Visedasadanam Mahaganapataye Namaha Prano Devi Saraswati Vaje Virvajinivate Dhinama Vitrvatu Ano divo brahatah parvatada saraswati yajatagantu yagnam Vagdevyai namaha Om Sthapakaya cha dharmasya Sarvadharmaswarupine Avatara varisthaya Ramakrishnaya te namaha Om Shrutismriti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavat Padam Shankaram Loka Shankaram Om Sahana Bhavatu Sahano Bhunaktu Sahavidyam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai Om Shanti 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 Harihi Om. Om. Possa Brahman proteger-nos ambos, mestre e discípulo. Possa Ele alimentar-nos ambos. Possamos nos trabalhar juntos com grande energia. Que o nosso estudo seja vigoroso e frutífero. Que o amor e a harmonia estejam entre nós. Om, paz, paz, paz. Caros amigos, devotos e admiradores do Movimento Vedanta Brasil. Boa noite, namaskar, saudações a todos. Atma Bodha, palestra número 32. Todas as quartas, nós estudamos uma escritura. Nós pegamos Atma Bodha para estudar. O texto Atma Bodha foi escrito por Adi Shankaracharya. A palavra Atma Bodha significa conhecimento do ser, ou autoconhecimento. Nós temos 3 tipos de corpos: o corpo denso, o corpo sutil e o corpo causal. O Atman está além desses 3 corpos. Nós estamos refletindo sobre o 13º verso, com foco na reflexão sobre o corpo sutil. Vamos continuar a refletir sobre o corpo sutil. O 13º verso é: Pancha prana mano buddhi dashendriya samanvitam apanchikrita bhutotham sukshmangam bhoga sadhanam.
pancha pranamano buddhihi dashendriya samanvitam apanchikrita bhutotham sukshmangam bhoga sadanam. Significado desse verso é: o corpo sutil é o instrumento da experiência da alma individual. O corpo sutil é o instrumento da experiência da alma. É composto pelos 5 pranas, 5 forças vitais, chamados pranas, mais pelos 10 órgãos, pela mente, chamado manas, e pelo intelecto, buddhi. 17 elementos, 5 pranas, 10 órgãos, 15, mente, 16, pelo intelecto, 17 elementos. O corpo sutil é composto pelos 5 pranas, pelos 10 órgãos, pela mente e pelo intelecto. Todos formados a partir dos elementos primordiais, chamados tanmatras, antes de subdivisão e combinação entre si. De processo de subdivisão e combinação é chamado panchikarana. Prana significa a manifestação de vida em nosso corpo. Prana é a força vital, ou a ar vital, graças à qual o ser vive. Nós estamos vivendo porque o prana está ajudando conosco. A força vital, o prana, embora única, é dividida em 5 partes, de acordo com suas 5 funções. Os 5 pranas são os 5 departamentos da atividades da vida. Nós sobre 5 pranas, como ajuda nós, como funciona desse corpo, nós estudamos na última palestra. 10 órgãos dos sentidos. São 2 maneiras, os 5 órgãos de conhecimento e percepção, e o outro é 5 órgãos de ação. 5 órgãos de conhecimento e percepção é os ouvidos, a pele, os olhos, a língua e o nariz. 5. São 5 órgãos do conhecimento, de conhecimento. Os ouvidos são responsáveis pela audição. Okay. A pele responsável pela tato. Os olhos pela visão. A língua pelo paladar, para saborear. Doce. A língua pelo paladar. E o nariz pelo olfato. 5 funções. 5 órgãos de conhecimento. Os 5 órgãos de ação é as mãos, os pés, os órgãos da fala, evacuação e reprodução. 10 órgãos dos sentidos. 5 pranas. 15. Depois, a mente. Que é mente? A faculdade de questionar, duvidar e querer. Isso é chamado manas, é mente. Buddhi é o intelecto. A faculdade que determina. Quando te dúvida, eu vou decidir para fazer isso. Eu vou escolher isso. Esse tipo. É a faculdade de determinar é chamado intelecto. 17 elementos, nosso corpo sutil foi formado. Todos esses são considerados instrumentos do Jiva. O Jiva é a alma individual. O habitante interior do corpo é chamado Jiva, que fica identificado através por causa da ignorância. É chamado Jiva. Através desses instrumentos, nós, como Jivas, experimentamos dor e prazer. Isso é o significado deste mantra. Como o corpo sutil funciona?
So, nós estudamos que isso foi formado por 17 elementos. A manasa funciona dessa maneira, o intelecto funciona, a faculdade determina, 5 pranas, nós estudamos. Mas como um corpo sutil funciona? Precisa algum tem exemplos? Tem. Vamos estudar hoje. So, sempre uma questão é como funciona esse corpo sutil dentro de nós. Para compreender o funcionamento do corpo sutil, precisamos entender 3 coisas. So, o corpo denso é parecido para outras pessoas. O corpo sutil é não parecido. Olhos, através dos olhos, nós podemos ver que é corpo. Corpo denso. Corpo sutil, não pode ver. Mas isso está funcionando, isso é experiência. Como isso funciona? So, uma pessoa ir para ponto A até B, vamos falar que ele foi para A, B. Porque o corpo saiu para um lugar para outro lugar. Parecido pelos olhos. Mas corpo sutil, como funciona? É uma questão surge na nossa mente. Para compreender o funcionamento do corpo sutil, precisamos entender 3 coisas. O que é um pensamento? Thought, que surge em nossa mente. O que é isso, pensamento? Como esse pensamento surge? Por que ele surge? Como esse pensamento surge? Como o pensamento funciona? Segunda questão. Terceira. Como o pensamento se transforma em uma ação física? Pensamento tem uma força? Definitivamente tem uma força. Como essa força sutil transforma em uma ação física? 3 questões. O que é pensamento? O que é um pensamento? Como esse pensamento surge em nossa mente? Como esse funciona? Qual é a natureza dele? Qual é as características de pensamento? Como um pensamento se transforma em uma ação física? 3 coisas. Antes de refletir sobre dar resposta pelas essas perguntas, precisamos compreender princípio universal. Tem um princípio universal. O que é princípio universal? As coisas sutis são mais poderosas do que as densas. Esse é um princípio universal. As coisas sutis são mais poderosas do que as densas. É importante para lembrar. As coisas sutis são mais poderosas do que as densas. Eu vou dar um exemplo. Os elefantes africanos, grandes elefantes, tromba maior. Os elefantes africanos podem pesar até 6.800 quilos. Enquanto um ser humano masculino médio pesa cerca de 82 quilos. Normalmente. Outro lado, um elefante é 6.800 quilos. Outro lado é um homem 82 quilos. A altura média de um elefante de 3 a 4 metros. Enquanto a de um ser humano é 1,75 centímetros. 1 metro é 75 metros. Um lado, África, altura de elefante, 13 a 4 metros. Um lado do ser humano é 1,75 centímetros. O tamanho do cérebro do elefante é muito maior do que o ser humano, não é? O tamanho do grande, nossa é pequeno. Nossa é como um futebol, ele como uma grande balão. How do you say balão? Balão. O elefante é balão, nossa é
futebol. Comparado. O tamanho de cérebro de um elefante é muito maior do que o do ser humano. Okay? Peso maior do que o humano. Okay? A altura é maior do que o humano. O cérebro é maior do que o humano. É elefante. No entanto, o ser humano é pequeno, é capaz de domar o elefante e controlá-lo devido às suas funções cognitivas superiores. Sutis. Cognitiva do que humano é muito sutil, é muito poderoso do que o elefante. A inteligência sutil é mais poderoso do que o corpo denso. O que eu quero falar? Precisamos compreender um princípio universal. As coisas sutis são mais poderosas do que as densas. Isso eu quero falar. Agora, vamos seguir em frente para compreender o que é um pensamento. O que é pensamento? O pensamento que surge na mente é conhecido é vritti. Vritti, que todo tempo surge o pensamento. Isso realmente é chamado em sânscrito, linguagem das escrituras, é vritti. Os sutras de Patanjali, ou o Raja Yoga, que nós traduzimos em boa língua portuguesa. Swami Vivekananda deu muitas palestras sobre o Raja Yoga, foi traduzido. Os sutras de Patanjali e o Raja Yoga explicam o que é vritti de uma maneira profunda. Mas eu vou falar, eu vou simplificar as ideias, que é o mais fácil para compreender. Os sutras de Patanjali e o Raja Yoga explicam vritti de maneira profunda, mas eu vou explicar, eu vou simplificar essas ideias. Em seu estado básico, o pensamento é um som sutil em nossa mente. Som sutil. Eu estou falando alto. Quando eu fecho, eu ver dentro da minha mente, o pensamento surge. Dar atenção ao que é o pensamento. Um som sutil. Todo tempo. Isso está falando. O som sutil. Que dentro é acontecendo, você vai ouvir. O som sutil. O pensamento, estado básico, é um som sutil em nossa mente. De acordo com o 13º verso, a mente é parte do corpo sutil. 5 pranas, 10 órgãos dos sentidos. A mente é buddhi, é formado pelo nosso corpo sutil. A mente é parte do corpo sutil, de acordo com o 13º verso. A natureza da mente é gerar continuamente pensamentos. Está todo o tempo gerando pensamentos na nossa mente. Quando um pensamento surge, outro pensamento se dissipa. Um pensamento surge, outro pensamento dissipa. O Santa Mãe falou que quando você fica em cima de uma ponte, embaixo da ponte, né? Baixo tem um rio. Água saindo para um lado, entrando um lado, ponte. Um lado, ponte. Entrando, o outro lado saindo. O Santa Mãe deu uma dica, que é todos os pensamentos, um lado vem, o outro lado vai. O que eu quero dizer? Quando um pensamento surge, outro pensamento te dissipa. Um lado a água está entrando, o outro lado saindo. Saindo. Dissipa. Se não há pensamento, então não há mente. Se não há pensamento, então não há mente. Quando tem pensamento, tem mente. O que eu quero dizer? Pensamento e mente são inseparáveis.
inseparável. Podemos dizer que o sinônimo de mente é pensamento. Sinônimo. Quando tem pensamento, tem mente. Quando tem mente, tem pensamentos. Se pensamento não tem pensamentos, não tem a mente. Com 3 estados de consciente, né? Estado de vigília, estado de sonho, com sonhos, estado de sono profundo, sem sonhos. Estado de vigília, estado de sono, com sonhos. Outro é estado de sono profundo, sem sonhos. No estado de sono profundo, sem sonhos, não tem mente, porque não tem pensamentos. Não tem pensamentos, não tem mente. Mas se eu existe, eu conheço que não tinha mente, não tinha nenhum pensamento. Eu dormi profundamente, dormi com alegria. Eu não sabia nada. Eu falo, né? O que eu quero dizer? Se não há pensamento, então não há mente. Pensamento e mente são inseparáveis. Podemos dizer que o sinônimo de mente é pensamento. Agora, a questão é o que é um pensamento? Em seu estado básico, um pensamento é um som sutil em nossa mente. Segunda pergunta. Como surgiu esse pensamento? Okay. O pensamento pode surgir devido a um estímulo externo. Okay? Exemplo, as palavras de uma pessoa ou uma situação podem ser a causa do surgimento de um pensamento específico. Uma causa. O pensamento também pode surgir da memória passada armazenada. Dar exemplo. É como no estado de sonho, onde a mente projeta a impressão armazenada na memória, criando o mundo dos sonhos. No sonho, não há nenhum estímulo externo. Um fator é o pensamento surge em nossa mente devido a um estímulo externo. Como a mãe ensina para a criança, ou quando criança crescendo, compreendendo para conhecer o que é mundo. Oh mãe, o que é isso? Isso é chamado pássaro. Isso é chamado cachorro branco. Ou lá tem uma vaca. Mãe ensina, ou criança compreender. A criança vai para a escola, o professor ensina a criança compreender como conhecer esse mundo, como estudar, como funcionar. Isso é uma sugestão, estímulo externo. Um modo. Outro modo é, também pode surgir o pensamento da memória passada armazenada, como no estado de sonho. No sonho não há nenhum estímulo externo, mas nós criamos o mundo dos sonhos. Por quê? A impressão armazenada na memória, a mente projeta. Dois causas. Resumir tudo. Okay. Como surgiu esse pensamento? Devido a um estímulo externo ou devido à memória passada armazenada. Agora, qual é a natureza desse pensamento? A natureza do pensamento é o movimento. Santa Mãe, como falou, que um lado a água vem, outro lado sai. E o filho, mesmo jeito o pensamento surge na mente, vai sair. Não dar tanto atenção, não ficar tanto preocupado. A natureza dele é sair. Que Santa Mãe indicou? Indicou que a natureza do pensamento é movimento. Por que o pensamento em seu estado básico? Por quê? Por que movimento? Porque o pensamento, no seu estado básico, é um som sutil. Um som é uma vibração. Okay? Vibração significa movimento. Sempre movimento. Okay? Portanto, a natureza do pensamento é o movimento. Isso significa... O que significa isso? Que o surgimento do pensamento na mente
é o início do movimento do corpo sutil. Por que eu explicando tudo? Por que precisa compreender? Antes de pensar como o corpo sutil funciona, precisa compreender que como o pensamento funciona. Natureza do pensamento, no básico, é o som sutil. Natureza do o som é vibração. Natureza da vibração é movimento. Por isso, o pensamento é movimento. Quando o pensamento surge em nossa mente, a mente é parte do corpo sutil. Mente é parte do corpo sutil. Quando o pensamento surge na mente, significa nosso corpo sutil ficou ativo. Ok? Início do movimento do corpo sutil. Ok. Isso significa que o corpo sutil se torna ativo com o surgimento do pensamento. Pensamento e corpo sutil é conectado. O pensamento movimenta, surge na mente, nosso corpo sutil fica ativo. Okay. Cada de nós é dotado da faculdade de vontade. Dentro de nós tem 3 poderes. Faculdade de conhecimento. Segundo é faculdade de vontade. Terceiro é faculdade de ação. Gnana Shakti, Ichha Shakti, Kriya Shakti. Gnana Shakti é faculdade de conhecimento. Seu poder de conhecimento. Ichha Shakti, faculdade de vontade, poder de vontade. Cada individual tem. Terceira é Kriya Shakti, faculdade de ação, poder de ação, fazer ações. 3 poderes tem, ok? Cada de nós é dotado de faculdade de vontade. Hoje eu não discutir sobre outras 2 coisas, poder de conhecimento, poder de ação. Eu vou refletir outra vez quando a situação vem. Vamos concentrar com faculdade de vontade. A faculdade de vontade é conhecido como Ichha Shakti. Okay. Faculdade. Tem. Onde está a origem da nossa vontade? Onde reside a nossa vontade? A origem da vontade individual está na mente. Finalmente eu quero falar isso. Nós temos dotado da faculdade de vontade. A vontade reside na mente. Mente. Ok? Agora. Next. Como o pensamento se transforma em uma ação física? Uma vez que um pensamento surge na mente, há um movimento na mente. Como há movimento na mente, o corpo sutil se torna ativo. Como o corpo sutil se torna ativo, a vontade que reside em nossa mente se torna ativa. Se ativa. Essa vontade se expressa através do corpo denso. A vontade age como uma força propulsora para o movimento do corpo denso. A vontade age como uma força propulsora para o movimento do corpo denso. O corpo denso é o lugar da ação. A faculdade de vontade reside na mente, ok? O corpo denso é o lugar da ação. Lugar de vontade é mente, lugar de ação é corpo, ok? A vontade age como uma força propulsora para o movimento do corpo denso. Como compreender isso? Eu vou dar um exemplo. Assim como o combustível é a força propulsora para o movimento do veículo. Ok? Antes eu falei que as coisas sutis são mais poderosas do que as densas. E vontades mais poderosas do que o corpo denso. Assim como o combustível é a força propulsora para o movimento do veículo. Assim como a energia elétrica é a força propulsora que percorre os fios de cobre, fazendo o ventilador girar. Um ventilador está girando. Atrás dele tem fios de cobre. Dentro de fios de cobre
tem uma energia elétrica percorrendo. A energia elétrica percorrendo pelos os fios é não percebido, mas toca, você tem um choque. Mas o choque tem, mas não percebido. Mas esse sutil poder de elétrica, percorrer pelos fios, transforma como girando o ventilador. Mesmo jeito, o pensamento, o movimento na mente, que é basicamente o movimento, começa o corpo sutil ficar ativo. Vontade reside na mente, nossa vontade fica ativa. Essa vontade, como propulsora para o movimento do corpo denso, transforma como corpo denso. Como a energia elétrica, percorrendo os fios de cobre, fazendo o ventilador girar. Assim como a energia elétrica se move através do filamento de uma lâmpada. O filamento, como resultado, se aquece, emite a energia como luz brilhante na sala. Da mesma forma, a vontade ativa, guiada pelo pensamento, move o corpo denso em direção ao objeto representado pelo nosso desejo. Isso é toda ciência. Toda ciência. Da mesma forma, a vontade ativa, guiada pelo pensamento, move o corpo denso em direção ao objeto representado pelo nosso desejo. Mãe está com criança, hora de café da manhã, tem muitas coisas para comer. Mãe fala para a criança: criança, essa coisa é muito boa a comer. A criança vai falar: não, eu não quero. Por não ter vontade. Tanto você vai dar para a criança. Criança sempre vai rejeitar. Não quero. Vontade é dentro, não quero. Por isso, todo o corpo não coordena. Rejeita. Não movimenta. Outro lado, o mãe vai falar: que coisa, o pai trouxe hoje um bolo tão saboroso. Ele dá todos os conhecimentos, pensamento. A criança vê correndo. Onde tem? Abrir o gelado e pegar. Porque vontade tem para comer. Vontade tem para comer. Quando tem vontade, o corpo funciona. Não tem vontade, não funciona. Tudo depende de vontade. Faculdade de vontade reside na nossa mente. Mente é parte do corpo sutil. O corpo sutil move quando o pensamento move. Tudo é conectado com o pensamento. Como a energia elétrica que percorre os fios, mesmo jeito, pensamento força como propulsora para o movimento do corpo denso. Pergunta é: como o pensamento se transforma em ação física? A vontade ativa guiada pelo pensamento move o corpo denso em direção ao objeto representado pelo nosso desejo. Okay. Quando tem uma pessoa de sede, ele naturalmente vai para onde tem uma água para tomar. Okay. Agora, nós começar como um corpo sutil funciona. Dependendo de qual tipo de pensamento surge em nossa mente, vamos categorizar geralmente o corpo sutil em dois tipos: o corpo de prazer, o corpo da dor. O corpo sutil é o mesmo, só um corpo sutil. Quando o pensamento surge, o corpo fica ativo. Dependendo do qual é o pensamento, vamos categorizar um corpo pelas duas partes: o corpo de prazer e o corpo da dor. Hoje eu vou discutir sobre o corpo de prazer. Okay. O que é um corpo de prazer? O corpo sutil que busca desfrutar de coisas prazerosas é conhecido como
corpo de prazer. Que o corpo sutil que busca desfrutar de coisas prazerosas é conhecido como corpo de prazer. Quando os pensamentos voltados para o prazer surgem na mente, ou quando os pensamentos relacionados a desfrutar de coisas prazerosas se manifestam, o corpo sutil torna-se ativo. O corpo sutil inicia seu movimento. Surgiu o pensamento, só inicia, o corpo sutil fica ativo. A vontade individual impulsiona o corpo denso na direção do objeto que nos dá prazer. Porque o pensamento é relacionado com coisas prazerosas, só nossa vontade fica identificada pela vontade impulsiona o corpo denso na direção do objeto que nos dá prazer. A pessoa tenta buscar esse objeto. Só eu vou dar um exemplo mais fácil para compreender. Dois exemplos. Vamos pegar um exemplo de um jovem estudante. Ele cultiva o hábito de ir a festas todos os sábados e domingos. Ele cultiva o hábito de ir a festas todos os sábados e domingos. Ele encontra seus amigos regularmente lá e se divertir com eles. Lentamente, através da associação, desenvolve o hábito de fumar. Seu hábito de buscar prazer torna-se mais forte à medida que os anos passam. Ele faz tudo isso em segredo. Seus pais não têm conhecimento de seus maus hábitos. Pais estão pensando que ele aproveitando a associação com amigos deles, meu filho é muito boa. Muito inocente. Eu conheço meu filho, mas a associação tem um poder. Escrituras falam sobre essa associação muito importante. A associação é muito importante. Na associação, nós trocamos nossas ideias, nossas mentes, que acontecem na associação. Quando você fica pessoas que conversa com ele, nós trocamos nossas mentes dentro de nós. Isso é o poder de associação. Eu vou falar sobre isso some other time. Ok. Esse rapaz, esse jovem, ele faz tudo isso em segredo. Seus pais não têm conhecimento de seus maus hábitos. O jovem estudante reflete e compreende seu erro. Si mesmo, ele reflete. Isto que estou fazendo não é bom. Eu estou falando coisas. Eu não honesta com meu pai. Meu pai tem muito amor por mim. Só ele reflete. O jovem estudante reflete e compreende seu erro, tentando superá-lo por si mesmo. Eu vou superar, eu vou deixar, eu não fazer isso. Okay. No entanto, o padrão dos hábitos, como as impressões, está registrado na memória. Eu já falei que como o pensamento surge, dois lados. Um estímulo externo, outro é pela memória, surge, né? Quando no sonho. No entanto, o padrão dos hábitos, como as impressões, está registrado na memória. À medida que a sexta-feira se aproxima, podemos ver o corpo sutil começando a ficar ativo dentro dele. Porque foi um hábito. Sexta-feira chegou, ele criou um hábito para ir para festas no sábado e domingo. O corpo sutil ficou ativo dentro dele. O padrão de buscar por prazer torna-se mais forte quando o tempo chega, pertinho. Na tarde de sábado, ele dá alguma desculpa para escapar dos pais e vai para a festa. Última vez eu vou fazer, depois eu deixo. Ele faz tudo isso inconscientemente. Tudo faz isso inconscientemente. Por quê? Não tem consciência do funcionamento do corpo sutil.
Pessoas não sabem corpo sutil tem. Pessoas não sabem eu tenho uma mente. Corpo sutil é poderoso, ele vai levar nossa inteligência ao seu controle. Pessoas não percebem. Porque não tem conhecimento. Corpo sutil, tão poderosos hábitos. Isso vai levar nossa inteligência ao seu controle. Corpo sutil é ativo, todo tempo ativo. Precisa ficar alerta. Precisa criar hábitos boas. Boas hábitos ajudam também. Associação com boas pessoas traz felicidade em nossa vida também. Buscar prazerosos não é problema. Que trazer felicidade em nossa vida é importante. Esse jovem não sabe como um corpo sutil funciona. Ele faz tudo isso inconscientemente porque não tem consciência do funcionamento do corpo sutil. Corpo sutil existe, muitas pessoas não sabem. Como funciona é outro conhecimento. Precisa saber. Dentro de mim tem uma corpo sutil. Está controlando. Todas as práticas espirituais é tudo para controlar o corpo sutil que está perturbando dentro de nós. Tudo práticas, estudo por isso, não, para treinar nosso corpo sutil. Okay. Segundo exemplo, isso é jovem. Segundo exemplo é mais fica claro como um corpo sutil leva a controle da inteligência do jiva. O álcool, que bebem, né? Álcool, assim como outras drogas, tem um efeito poderoso no cérebro, produzindo sensações prazerosas e amortecendo sentimentos negativos. Isso é característica do álcool ou substância. Efeito poderoso no cérebro, produzindo sensações prazerosas dentro de e amortecendo sentimentos negativos. Essas sensações podem motivar algumas pessoas a beber álcool repetidamente, apesar dos possíveis riscos para sua saúde e bem-estar. Vamos pegar um exemplo de um homem que desenvolveu o hábito de beber. Ele começou a beber casualmente, tudo começa casualmente, mas acabou se tornando, com o tempo, um dependente do álcool. Esse homem tem uma família, boa família, com a esposa e 2 filhas. Ambas lutam muito para manter a família, pois todos os seus ganhos são gastos com a compra de bebidas alcoólicas devido ao elevado consumo do homem. Ele conta. Um dia, lutando arduamente para manter a família, sua esposa discute com ele. Ele fala: por que está acontecendo isso? Não, boa família está sofrendo, tem 2 filhas, precisa cuidar deles, dar uma educação. Tudo ele fala. Eu tenho dificuldade para manter as contas, tudo ele fala. O homem também reconhece seus erros. Com sinceridade, ele reconhece seus erros. A esposa finalmente pede, ficou adaptando para hábito, falar coisas de maneira que ele ouve, isso tudo aconteceu. Finalmente a esposa pede a ele que faça uma promessa em nome das filhas. E ele jura abandonar o hábito de beber. Ele também. Ele jura abandonar o hábito de beber. Ele faz isso com toda sinceridade. Porque ele compreende tudo que está acontecendo, ele compreende tudo. Ela jura abandonar o hábito de beber. Ela faz essa promessa com toda sinceridade. Chega o meio-dia e depois é tarde, assim o dia vai transcorrendo. Por volta das 7 horas da noite,
19 horas, 7 horas da noite, o horário habitual em que ele costumava beber, seu corpo sutil fica ativo internamente. O modo de buscar pelo prazer está ativo. Ele diz à esposa que vai sair e voltar poucos minutos, dando alguma desculpa. No entanto, ele retorna para casa depois de beber bastante. O corpo sutil tão poderoso leva uma diva, leva uma pessoa a controle dele, inteligência dele, dar uma desculpa. Vai para buscar um prazeroso. Tomou bastante, bebeu bastante, voltou para casa. De manhã, ela faz com toda a sinceridade e promessa. Quando o tempo chegou, 19 horas, 7 horas da noite, que habitualmente ele beber, o corpo dentro ficou ativo. Esses são apenas 2 exemplos para ilustrar como o corpo sutil funciona. Só para dar exemplos. Vai conectar com vários exemplos dentro de nós. Como o corpo. O corpo sutil é fato. Isso tem um funcionamento. Precisa compreender como o corpo sutil funciona, treinar o corpo sutil para coisas boas. Como quebrar um hábito. Para quebrar qualquer hábito na vida, precisa compreender como o corpo sutil funciona. O que precisa fazer? Busque prazeres que sejam apropriados para a sua vida. Procure aqueles prazeres que resultem em boa saúde. Desenvolva hábitos que tragam alegria a si mesmo e aos outros. No processo de buscar prazeres, não perca o autocontrole. Buscam prazeres, não perca o autocontrole. E não cause danos a si mesmo e aos membros da família. Muitas pessoas utilizam álcool, drogas, comida também. Uma pessoa tem um hábito para comer muito. Quando tem doce na geladeira, vai hora por hora até acabar tudo o doce. Tem Coca-Cola? Pouco, acabou. Isso é o hábito. Precisa treinar o corpo sutil. Não perca o autocontrole. Trabalho. Também a televisão. Hora por hora. Cinema de manhã, depois do almoço, tarde, noite, dormir. Ele vindo a televisão, a pessoa dorme. pessoa dorme. Fica o hábito. Acorda de 9 horas de manhã, perdendo todos os esforços para trabalhar, continuando. Corpo sutil está aí, corpo sutil ativo, precisa treinar de outra maneira. Okay. Muitas pessoas utilizam álcool, drogas, comida, trabalho, televisão. Trabalho outro tipo também. Pessoas trabalham. Não, precisa como precisa mantenham balança na nossa vida. Trabalho é bom. Isso trabalha para a família, tudo é bom. Trabalho sempre ajuda para nós. Trabalho não é um obstáculo, mas precisa trabalhar com purpose, com propósito, que é uma meta na vida. Para meta, vida, trabalho. Televisão e até mesmo compras com anestésicos. É uma tentativa inconsciente de aliviar inquietação básica. Tem uma inquietação básica, não saber que é a solução, ele faz compras. Vamos comprar uma coisa. Uma vez eu vi uma celebridade, né? Uma pessoa perguntando por ela. Quando você fica bored, how do you say? Abuscada, chateada. When you get bored. O que você faz when you are bored? Chateada, o que você quer fazer? Qual é hábitos?
Normalmente pessoas falam que eu vou ler um livro, eu vou dormir, eu faço, eu canto música. Normalmente hábitos bons, pessoas falam. Não, todas pessoas mostram hábitos bons. Mas essa celebridade que ela falou, eu vou para comprar coisas. Ela falou no televisão. O que você faz para ser chateado? Ela é celebridade, muita gente. Eu vou para comprar alguma coisa. Não tem necessidade. Não tem necessidade na vida. Mas não sei. Ela não sabe o que está acontecendo. Uma dica para matar um chateado é vai para um mercadão para comprar. Comprar coisas que é necessidade. Comprar alguma coisa que uma pessoa precisa. Sem necessidade para matar um chateado, ela vai para comprar. A celebridade falou. Que eu quero falar? Eu não estou reclamando. Sim, tudo isso tem. Precisa para compreender o que o corpo sutil quer. Direcionar nossa vontade, vai direcionar nossa vontade para buscar o pensamento. Mesmo pensamento ajuda para transformar nosso corpo sutil. Atrás do corpo sutil tem pensamentos. Pensamentos ficam em outra direção. O corpo sutil vai mover nessa direção. Muda seus pensamentos, corpo sutil também o muda. Isso é segredo. Como mudar o corpo sutil? Muda o pensamento. Qual pensamentos nós escolhemos? Outro jeito. Como uma faca, né? Que corta vegetais. Faca, né? De duas maneiras vai utilizar. Uma maneira para afetar uma outra pessoa. Ou como criminoso faz para fazer, matar, o que vai fazer. Outro lado, utiliza para cortar, que vai ajudar para nós. Outro lado tem. Vai cortar vegetais, utiliza no próprio, ou cortar os vegetais. Não, vai cortar nossas mãos também. Não sabe como utilizar uma faca, utilizando uma maneira mal. Quando sabemos como utilizar a faca, utilizamos boa lugar. Duas maneiras, pode. Mesmo jeito, outro exemplo é fogo. Utilizar fogo para cozinhar muitas comidas, utilizar para queimar casa. Duas lados. Isso é força. Por quê? O fogo é força. Mesmo jeito, uma faca é uma força que ajuda para nós. Mesmo jeito, o pensamento é força. Como deve escolher? Nós temos poder de conhecimento, poder de vontade, poder de ação. Jiva tem 3 poderes. Deus deu para nós 3 poderes. Poder de conhecimento, poder de vontade, poder de ação. O que você faz com esses 3 poderes? Quando você escolher pensamentos bons, você vai mudar o corpo sutil. Quando utiliza sua vontade com bons pensamentos, você vai utiliza nossa vida para viver bem nossa vida, também vai ajudar outras pessoas. Nossa vontade funcionando de maneira certa. Nossas ações pela vontade, nós fazemos trabalhos que ajudam a nossa família também, outras pessoas também. E tudo depende de nossa poder para escolher. Ok. Voltando para o corpo sutil, de pensamentos. Atrás do corpo sutil tem pensamento. Depende de como pensamentos você escolher, você vai mudar o corpo sutil. Ok? Muitas pessoas utilizam álcool, drogas, comida, trabalho, televisão ou até mesmo compras como anestésicos em uma tentativa inconsciente de aliviar a inquietação básica. Quando essas atividades são usadas moderadamente, podem ser muito prazerosas. No entanto, é preciso ter cuidado para que as
mesmo as atividades não adquiram uma qualidade compulsiva ou viciante. Compulsiva ou viciante. Isso é corpo sutil. Vou continuar a discutir sobre esse tópico na próxima aula, refletindo sobre o corpo de dor. Eu hoje dei 2 exemplos, com celebridade 3 exemplos, como um corpo sutil funciona. Para compreender como o corpo sutil funciona, nós refletimos sobre o que é pensamento, como esse pensamento surge e funciona, como o pensamento se transforma em uma ação física. Também nós estudamos. É muito importante isso. Isso leva tempo para refletir mais. Isso tudo é psicologia. Primeira coisa que é perceber o que é acontecendo dentro de nós. Depois, usar pensamentos para mudar ao pouco. Por isso, a Escritura sempre fala, prática suas práticas espirituais regularmente. Por quê? Nós levamos muitos tempos criar um corpo sutil, não um jeito. Agora precisamos transformar esse corpo sutil, não outro jeito. Por isso, as Escrituras falam praticar. Purificação de corpo sutil leva tempo. Mas também isso ajuda bastante. Ter uma possibilidade para viver bem na nossa vida, também ajudar para outras pessoas também. Ciência de corpo sutil. E tudo é psicologia fala. Psicologia, tudo conectado com mente. O que é mente? A mente é pensamento. Depende do pensamento, o corpo sutil transforma. Com palavras, com pensamentos boas, você pode vai encorajar outra pessoa. Com pensamentos maus, você cria raiva na outra pessoa. Tudo no poder de pensamentos. Precisamos compreender um princípio universal. As coisas sutis são mais poderosas do que as densas. Pensamentos é coisa muito sutil. Precisa cuidar com isso. Vou continuar a discutir sobre este tópico na próxima aula, refletindo sobre o corpo de dor. Como o corpo de dor funciona dentro de nós. Nós queremos dor na nossa vida, sofrimento na vida. Ninguém quer, porque a natureza dele é a felicidade. Cada pessoa busca para a felicidade. Finalmente entra no sofrimento. Por quê? O corpo sutil também funciona de maneira de corpo de dor. Como esse corpo de dor começa? Como isso vai atrair o corpo de dor de outras pessoas? Como uma briga transforma para uma maior briga? Finalmente destruindo de vida, acontecendo diverso. Não tem uma boa... Como o corpo sutil, 2 corpos sutis interagem. Vamos discutir na próxima aula. Eu vou tentar dar alguns exemplos, precisa refletir. Priyatam Pundari Kakshah Sarvagneshwaro Harihi Tasmin Tushte Jagat Tushtam Prinitam Jagat Harihi Om Tat Sat Shri Ram Krishna Arpanamastu. Possam o Senhor, que é a meta de toda adoração, estar satisfeito. Se Ele estiver satisfeito, o mundo inteiro estará satisfeito. Se Ele estiver contente, todos os seres estarão contentes. Om Shanti Shanti Shanti. Hari Om Tat Sat. Obrigado.